Olá, querida turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e vamos ter a nossa última aula de estudos amazônicos antes da nossa quarta avaliação. Para finalizar o nosso conteúdo, nós vamos entender o que foi o Diretório dos Indígenas. Bem, assim como nós estudamos também o Regimento das Missões, que é um documento que a coroa portuguesa vai é, elaborar e fazer como uma lei aqui na colônia, o Diretório dos Indígenas vai seguir a mesma lógica, tá bom? Então, na quarta avaliação, eu quero trabalhar com vocês essas duas leis, o Regimento das Missões e o Diretório dos Indígenas. O Regimento das Missões é a lei do século XVII e ela basicamente torna legal ou torna corrente tudo que a gente assistiu naquele filme A Missão. Aquele filme A Missão, ele retrata perfeitamente a lei que estava em vigor com o regimento das missões, onde os jesuítas tinham seu poder garantido, podiam aldear os indígenas, ensinar os indígenas a catequese, utilizar a língua geral que era o Nhaengatu. Então nós vamos ver como o Diretório dos Indígenas, que é uma lei do século XVIII, vai modificar essa lógica e modificar como os indígenas vão ser tratados agora pela coroa. Basicamente, eu vou pedir para vocês essa diferenciação. Como era o trato dos indígenas com o regimento das missões e como a coroa portuguesa vai tratar os indígenas após o Diretório dos Índios. Beleza? Então vamos lá comigo. O que foi o diretório? Então o diretório, primeiro de tudo, ele é uma lei colonial. E o período que essa lei vigorou foi do ano de 1757 até o ano de 1794. Então ela é após o regimento das missões. Ela é uma lei que caracteriza ali os últimos 50 anos do século XVIII. Aqui na colônia, o Diretório dos Indígenas ele vai ter um efeito primordial que vai conceder a liberdade aos indígenas e vai prever que indígenas possam viver em espaços administrados por suas próprias lideranças, ou seja, vai permitir que aos indígenas eles se construam vilas e lugares aqui na Amazônia para viver, podendo ser inclusive governados pelos seus próprios governantes. Então, o que nós vamos verificar com o Diretório dos Indígenas é que os aldeamentos vão deixar de ser os espaços de convivência indígena e as vilas e lugares vão ser os novos lugares, os novos espaços de moradia, de convivência dos indígenas. Vamos lá, avançando, a gente vai explicando melhor. Os reis, então, os indígenas, então, eles iam se tornar vassalos do rei de Portugal. O que isso significa? Significa, na prática, que com o diretório, os indígenas não precisam mais obedecer aos missionários. Eles vão ter que obedecer diretamente ao rei, ao monarca. Então, basicamente, os indígenas vão tornar-se vassalos do rei de Portugal e não mais vão se tornar submissos aos jesuítas, aos missionários religiosos. Então, com o regimento das missões, nós temos os indígenas rendendo obediência aos missionários religiosos. Com o Diretório dos Índios, essa lei ela vai mudar essa obediência dos indígenas, que era antes para os missionários, e vai transferir para o rei de Portugal, o monarca português. Por fim, ela concedia aos indígenas a cidadania portuguesa, ou seja, os índios então tornavam-se cidadãos do Império Português. Eles não poderiam mais ser escravizados, portanto, eles se tornariam cidadãos. Mas calma lá, essa cidadania, ela dava aos indígenas os mesmos direitos que os colonos portugueses aqui na colônia possuíam, mas ela não colocava eles no mesmo patamar. Então, os indígenas eram socialmente inferiores aos brancos. Então, eles eram socialmente inferiores aos brasileiros e aos portugueses. Eles continuavam indígenas, mas eles se tornavam, então, agora impossíveis de serem escravizados e eles se tornavam também vassalos do rei, ou seja, eles se tornavam cidadãos do Império de Portugal. Então, a eles eram concedidos agora direitos e deveres que eram concedidos a todos os portugueses e brasileiros que viviam na colônia. E o que isso vai modificar o cotidiano deles? No dia a dia deles, realmente, o que vai acontecer? A vida deles vai mudar em três esferas. Com o Diretório dos Índios,
vai mudar a forma que eles serão educados, a forma que eles vão trabalhar e a forma que eles vão habitar a colônia. Então, a educação dos indígenas vai ser modificada com o Diretório dos Índios nos seguintes termos. O ensino da língua portuguesa vai ser obrigatório agora. Todos os indígenas devem aprender a falar o português e abandonar a língua geral, que se chamava o Nheengatu. Nheengatu era aquela língua que os jesuítas utilizavam para se comunicar com o indígena. Não era nem a língua do indígena e nem a língua do jesuíta. Era uma língua comum, ou seja, era chamada língua geral. Todos os indígenas que fossem se comunicar com os religiosos, os jesuítas, os mercedários, os carmelitas, eles iam se comunicar em Nheengatu. Isso foi proibido com o Diretório dos Índios. Por quê, gente? Porque o Diretório dos Índios é justamente uma medida para tirar o poder dos jesuítas, e os jesuítas estão sendo expulsos novamente da colônia para nunca mais poder voltar. Então, vocês lembram do filme A Missão, em que os jesuítas são expulsos, o aldeamento é destruído? Era justamente porque o rei de Portugal estava baixando ali o Diretório dos Índios naquela época. Então, o Diretório dos Índios era uma lei que proibia o Nheengatu como língua geral e instituía o português como a língua oficial que os indígenas deveriam falar, para que eles agora se reportassem diretamente à administração portuguesa. A forma de trabalhar também, os valores inerentes ao trabalho também foram modificados. Por quê? O trabalho agrícola é que era valorizado, mas não aquele trabalho agrícola que eles já realizavam dentro do aldeamento. A ideia era incutir aos indígenas o trabalho agrícola e transformá-los em camponeses civilizados. Qual era a lógica, gente? A lógica era justamente transformar o indígena num produtor, um cidadão da colônia que agora vai começar a produzir o seu alimento para gerar riqueza para a colônia. Então, estamos saindo de uma lógica de escravidão, de aldeamento, né, em que os indígenas antes eram escravizados por senhores colonos. Depois, com o regimento das missões, os indígenas vão ser catequizados pelos jesuítas e vão produzir alimentos para o aldeamento e para eles mesmos. E agora, com o Diretório dos Índios, a coroa quer incutir a ideia de produzir para gerar riqueza. Ou seja, aos indígenas não é mais possível a condição de escravizado. Então, eles têm que se tornar cidadãos produtores, camponeses civilizados, assim como os colonos. E a habitação dos indígenas vai mudar radicalmente. Eles que antes estavam acostumados a viver em suas aldeias ou nos aldeamentos de missionários, vão começar a habitar vilas e lugares. Vilas e lugares serão o que hoje a gente tem como cidades, né? Então, as vilas, as primeiras vilas do século XVII e XVIII no Pará, vão ser as vilas de Cametá, Bragança, Gurupá, Macapá, Ourém, Viçosa, Vigia, além da Vila de Belém, né, que é a capital. Então vão ter outras vilas. Essas vilas que eu citei agora, elas serão as vilas que vão ser ocupadas pelos brancos, pelos colonos. E as vilas de índios serão as vilas onde os indígenas podem morar. E lembre-se que o diretório permitia aos indígenas que eles morassem em localidades chefiadas por suas próprias lideranças indígenas. Então isso significava que existiam muitas vilas e lugares de habitação de índios, e elas não eram misturadas com as vilas de branco. Então nas vilas de branco moravam os portugueses e brasileiros, ou seja, os colonos, e nas vilas de índio moravam os indígenas. E aí as vilas de indígenas eram muito mais numerosas, porque os indígenas eram muito mais numerosos do que os brancos na colônia. Então, para 8 vilas de branco, tinha no século XVIII 61 vilas de indígenas. Então, as vilas vão poder ser chefiadas pelos próprios indígenas ou não, e as vilas de branco não vão poder ser chefiadas nem habitadas por indígenas, tá bom? Vamos lá. Por fim, a gente vai entender que, como os indígenas não vão mais poder ser escravizados, a coroa vai ter que promulgar alguma medida, vai ter que dar alguma resolução para o problema da mão de obra, né? Já que o indígena não vai mais poder ser escravizado para trabalhar nas plantações dos colonos,
vai ter que ser substituída a mão de obra indígena escravizada pela mão de obra escravizada africana. Então é criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão no século XVIII, que é uma companhia comercial que tem a função de transportar e comercializar a mão de obra que vai ser utilizada na colônia da Amazônia no século XVIII, que vai ser o uso da mão de obra escravizada de africanos. Então, os africanos que estão abastecendo o sul e sudeste do Brasil estão sendo empregados no cultivo do açúcar, vão também ter que ser comercializados aqui no norte, na Amazônia, para poder também suprir a demanda de trabalho que tem aqui na Amazônia. Então, a mão de obra indígena vai ter que ser impedida de ser escravizada, né, sob nenhuma forma, aquelas 3 formas que nós estudamos, o resgate, a guerra justa, o aldeamento, eles não vão mais existir com o Diretório dos Indígenas, e então vai ter que substituir a mão de obra indígena pela mão de obra do africano, né? Por fim, gente, o Diretório ele também traz uma grande questão. Com a introdução de mais escravizados de origem africana e com uma importante medida que o Diretório dos Indígenas vai introduzir, que é a permissão do casamento de brancos com indígenas, vai existir uma reconfiguração da identidade regional amazônica. Por quê? Ao mesmo tempo em que está sendo permitido o casamento de brancos com indígenas, e isso gera uma miscigenação, ou seja, os herdeiros desses casamentos eles vão ter uma identidade étnica diferente, eles não vão ser brancos nem indígenas, eles vão ser mestiços, ou seja, uma mistura das duas raças, das duas identidades étnicas. Então, o que vai acontecer? Além disso, a introdução aí de muitos africanos na sociedade como mão de obra. Então, vai ter a figura do branco, do indígena e do africano em grande número aqui na Amazônia, e com a permissividade do casamento entre brancos e indígenas, vai ter a mestiçagem desses três tipos raciais aí. Então, queridos e queridas, o Diretório dos Indígenas ele vai modificar profundamente não só o trabalho, não só a vida dos indígenas, não só a forma como eles vão ser empregados na colônia, mas também a identidade regional da colônia como um todo, né? Então vai modificar aí os parâmetros totais da sociedade. É uma nova lei colonial que impacta diretamente sobre a vida dos indígenas, mas que também reconfigura a sociedade nessa questão da identidade regional amazônica. Vamos ter a figura do branco, do indígena e do africano agora em maior número, e a inter-relação entre esses 3 tipos raciais produzindo, né, diferentes tipos, são os mestiços aqui na colônia. Então, meus queridos e minhas queridas, a gente fica por aqui com o nosso assunto de estudos amazônicos. Tá? Então, para a prova da 4ª avaliação, trabalharemos o Regimento das Missões e o Diretório dos Índios. O que eu quero que vocês façam, entender como cada um quais as diferenças entre eles, quais as semelhanças, quais as alterações na sociedade eles provocam, tá bom? Então, utilizem sempre essas 2 aulas como base para vocês estudarem e eu tenho certeza que vão conseguir fazer uma excelente prova. Vou ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana. Tchau, tchau, fiquem com Deus.